Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel C. Seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente, acompanha as atualizações diárias em metsu.com, inclusive o conteúdo desse vídeo está detalhado em texto, mapas gráficos em metsu.com, e na seção de assinantes você acessa os mapas e gráficos de diversas ferramentas, modelos atmosféricos. Esse vídeo é para trazer uma atualização da projeção do cenário crítico de alerta e emergência para as próximas 24 horas, eu diria. Os índices de instabilidade estão altíssimos, isso aqui é que a gente chama de energia potencial convectiva, uma projeção aí dos índices combinados de pressão, de umidade, de vento, que nos trazem um indicador do potencial de tempestades e tempo severo numa determinada área. Então, esses índices, quando eles estão nesse patamar aí, que a gente chama de CAP, acima de 3, 4 mil, está principalmente aqui no centro-norte da Argentina, oeste, metade oeste gaúcha e também norte do Uruguai, é um indicador importante que nos dá um caminho aí, mais uma variável para complementar toda a análise que a gente faz dos fenômenos que irão atuar, da velocidade que irão se deslocar. Então, esse é um indicador importante, um indicador técnico que nós meteorologistas utilizamos, e esse indicador nos corrobora, na verdade, aquilo que a gente já está enxergando há dias, um elevado potencial de tempestades e tempo severo. E o interessante é que um sistema convectivo quase linear, é uma linha de tempestades que vai cruzar o Uruguai, Rio Grande do Sul, indo até Santa Catarina, e de uma forma muito rápida, de uma forma acelerada, por conta da ciclogênese explosiva que vai acontecer, ou seja, o nascimento, a formação de um ciclone bomba. De hoje para amanhã, reforçamos, o ciclone e todo esse processo é lá no oceano, mas indiretamente contribui para intensificar aquilo que já a frente fria traz com a potencial de chuva e de tempestades. Mostrando então o mapa de pressão atmosférica e chuva do modelo europeu, essa é uma das ferramentas que nós analisamos. A gente vê nas linhas a pressão atmosférica, que isso aqui é a previsão para a tarde deste domingo, dia 1º de dezembro de 2024. Então, a pressão atmosférica caindo aqui entre Rio Grande do Sul e Uruguai, esse processo de queda na pressão atmosférica de hoje para amanhã, de domingo para segunda, que vai dar origem a um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, e que vai reforçar a instabilidade nesse processo de formação de hoje para amanhã, começa aqui hoje à tarde, veja o campo de chuva tomando conta do Uruguai, vários núcleos de chuva forte, alguma situação de chuva já à tarde desorganizada sobre o Rio Grande do Sul, mas ela começa a se organizar nesse sistema convectivo quase linear, num formato de linha que a gente vê no campo de refletividade, a partir da tarde de hoje. Então a gente chama atenção às áreas coloridas, que indica chuva forte a torrencial, com risco de provocar alagamentos e inundações, pegando metade sul e oeste, e já saindo do Uruguai, mas a faixa norte e leste do Uruguai, na noite de hoje, já registrando também, ainda registrando essas pancadas de chuva, madrugada de segunda-feira, desde o norte da Argentina, Paraguai, pegando aqui o eixo noroeste, centro, sudeste, né? Esse eixo aqui, muito próximo já da Grande Porto Alegre, a previsão aqui para o amanhecer, turno da manhã da segunda-feira, com essa linha de chuva na faixa norte do território gaúcho. Com relação ao vento, isso aqui é um mapa que ele é o vento máximo acumulado nas próximas 72 horas. O que isso significa? Todas as rajadas de vento forte que aparecem, as mais fortes que aparecem em cada região nas próximas 72 horas, elas são plotadas nesse mapa. Então aqui nós temos os extremos, as rajadas de vento mais fortes que podem acontecer nesse intervalo de 72 horas, mas a gente sabe que isso vai acontecer de hoje para amanhã, porque é de hoje para amanhã que teremos esse sistema convectivo quase linear, que vai cruzar o Rio Grande do Sul. Então, esses pontos em lilás que preocupam, isso aqui é o modelo WRF gerado a partir da saída do europeu, que indica essas rajadas acima de 100 km por hora nesses pontos aqui em lilás. Olha, a gente tem áreas aqui, por exemplo, Pedro Osório, região de Dom Pedrito, região de São Cepé, Itaqui, aqui parte de Tupanciretã, região do Vale do Rio Pardo, região aqui, aqui eu vou colocar aqui na direção de Gravataí, entre Gravataí e Paranhana, litoral norte, pega Capivari, talvez, aquela região ali de Palmares. Então, são várias áreas em que o modelo europeu indica de hoje para amanhã esse potencial de rajadas ao redor e acima de 100 km por hora. Mas
Também é importante olhar essa grande área em que nós temos aqui esse mapa mostrando a parte em vermelho, que indica rajadas ao redor de 80, 90 km por hora. Então, o que preocupa na passagem desse fenômeno, geralmente quando nós temos a instabilidade nesse formato de linha, são os vendavais, que têm um potencial de destruição, de trazer danos, então queda de árvores, de postes, abalo em estruturas, e todo esse cenário complexo de frente fria, de ciclone, de ar muito quente na dianteira, um aquecimento forte antes do avanço da chuva, traz risco de tempo severo, que de forma localizada produz aqueles fenômenos que a gente fazem parte da nossa climatologia, como microexplosão e até eventos tornádicos. Claro, esses são muito isolados, na escala de dezenas, centenas de metros, a gente não tem como precisar o ponto exato que vai acontecer, mas é um potencial de tempo severo que temos entre este domingo e segunda-feira, então temos de estar muito atentos aos alertas e ir acompanhando a evolução desses fenômenos. Tem risco de granizo de variados tamanhos e processo de chuva forte também. Aqui o modelo americano, o WRF de alta resolução gerado a partir do americano, ele é um pouco mais conservador, mas também indica em vários pontos do Rio Grande do Sul, inclusive Grande Porto Alegre, potencial para rajadas de vento ao redor de 100 km por hora. No campo da chuva, nós temos aqui a chuva acumulada no sul do Brasil nas próximas 72 horas, a partir do modelo americano. Chama a atenção o Paraná, com vários pontos nós temos aqui acumulados na escala de 100 a 200 milímetros. Então, atenção Paraná, São Paulo também, acho que saindo um pouco do sul do Brasil. Olhando o Rio Grande do Sul, a metade leste, concentrando os maiores volumes na escala de 50 a 100 milímetros, mas acredito que pelo cenário sinótico, os volumes podem surpreender. Em relação ao que diz esse mapa, não surpreender porque a gente está prevendo, né? Mas chuva volumosa, excessiva, em curto espaço de tempo, pode acontecer num cenário complexo e de tempo severo, como se prevê de hoje para amanhã. Então, fiquem atentos, risco de inundações, de alagamentos, acaba sendo alto nesse cenário. É muita chuva em 2, 3 horas, em 1 hora, que pode gerar esses transtornos, e principalmente áreas urbanas, que tem um sistema de drenagem diferente, justamente pela urbanização, acaba tendo um risco maior. E aqui a projeção do modelo, esse MWF, o WRF de alta resolução gerada a partir do modelo europeu, também coloca sobre o Paraná e São Paulo volumes muito altos de chuva nas próximas 72 horas, e eu reforço, com risco de alagamentos, transtornos, na escala de 100 a 200 milímetros, e o Rio Grande do Sul também ele pega mais metade norte e leste, dentro da área de maiores acumulados de precipitação. Mas isso não exclui as outras regiões. Pode pontualmente, em situações de temporal, a gente ter, na área aqui onde a gente não tem um indicativo de 40 a 50 milímetros, de termos registros maiores. Isso aqui é para nos dar uma ideia de volume, isso aqui não é uma verdade absoluta, e a gente tem que olhar o fenômeno, né? O fenômeno que vai atuar, esse é o papel do meteorologista. Isso aqui é um mapa, uma ferramenta de projeção, e que é importante a gente mostrar para vocês enxergarem o que a gente está querendo traduzir em palavras. Então, é um cenário de alerta neste domingo e na segunda-feira. Os horários, acredito que à tarde e à noite, início da noite com risco maior na metade sul e oeste, essa linha vai avançando mais nessas regiões. Grande Porto Alegre, norte do estado, a partir da noite deste domingo e primeiras horas da segunda-feira. Santa Catarina, ao longo da segunda-feira, tanto Santa Catarina quanto Paraná, é que devem receber essas pancadas de chuva associadas à frente fria e também ao ciclone, que vai ajudar a acelerar a passagem dessa frente fria sobre o sul do Brasil. Estaremos durante todo este domingo na Metsul, nas redes sociais, acompanhando e monitorando e informando a todos vocês de como será a evolução desse cenário de instabilidade. Então, convido a vocês nos acompanharem e também ficarem bem informados. Até mais!